Jesus, eu sou o pastor Grimaldo, pastor aqui da IBL Barreiro, e passando para deixar uma palavra de Deus no seu coração. Então, vamos continuar nessa missão aí que o Senhor tem nos confiado com muita dedicação, amém? Fica de pé no seu lugar, glória a Deus, vamos estar meditando nesse momento a palavra de Deus. Só quem ama a palavra de Deus, diga amém. Então levante a sua Bíblia, pode estar no celular, se não tem, levante a sua mão, mas é clara essa verdade, amém? Vamos dizer juntos? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te agradecemos pela tua santa e bendita palavra e pedimos, Espírito Santo, continue falando aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, a cada dia o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. E que somente a presença do Senhor, meu Pai, seja entronizada em nosso meio. Deus, fale conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 14. Vamos estar lendo a partir do versículo 7. Amém? Josué 14, versículo 7. Nós vamos concluir hoje a terceira série dessa mensagem. O poder da comunhão dos filhos de Deus. O tema de hoje é crescendo em comunhão para conquistar vitórias. A nossa comunhão com o Senhor Jesus, com os nossos irmãos, nos habilita a conquistarmos vitórias. Amém, meus irmãos? Nos dá autoridade para conquistarmos vitórias. E vamos ver exemplos aqui na palavra de Deus de homens de aliança, homens que sabiam muito bem o poder de uma aliança, o poder da comunhão com Deus e com os irmãos, e como isso os habilitou a viver uma vida de vitória. E essa realidade, meus irmãos, é para nós também, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, crescendo em aliança para conquistar vitória. Josué, capítulo 14, versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém? Feche a sua Bíblia, olha aqui para mim.
Esse texto eu creio que a maior parte dos irmãos deve conhecer, né, muito bem ele. Fala aqui da conquista de um tempo onde o povo já tinha entrado na terra de Canaã. Josué já havia adentrado naquela terra de Canaã, juntamente com os israelitas. E agora, meus irmãos, aparece Caleb, reivindicando uma promessa que Deus havia feito a Moisés quando eles ainda estavam lá no deserto. Caleb e Josué, nós sabemos que foram dois dos 12 espias que foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Amém, meus irmãos? Números 13, a Bíblia fala que Moisés, ele separa ali 12 cabeças de Israel e os envia para a terra de Canaã, para espiar a terra de Canaã. E dentre esses 12 foram Josué e Caleb. Josué e Caleb. Moisés, ele morreu. Deus levanta Josué como o sucessor de Moisés. Eles entram na terra, começam a conquistar a terra. Muitos anos se passaram. Depois de 45 anos, agora Caleb, um homem de aliança, que tinha aliança com Deus, o israelita, aliança com Moisés, foi fiel na missão que Moisés lhe havia enviado. Quando Moisés morre, Josué assume a liderança, ele continua sendo fiel. 45 anos passam, e agora ele chega para Caleb e diz para Caleb: olha, me dê a herança que Moisés me prometeu. E o que, meus irmãos, nos habilita a termos essa ousadia, podemos dizer assim, de reivindicar aquilo que é nosso por direito e por herança? Primeiramente, uma vida de lealdade, uma vida de fidelidade, uma vida de honra. Uma vida, meus irmãos, que não se contamina pela grande maioria, não se deixa desanimar, mas uma vida pautada por uma vida de honra, de fidelidade, compromisso. Caleb, ele tinha essa convicção em seu coração. Ele disse: olha, enquanto os meus irmãos desanimaram o povo, eu fui inteiramente fiel ao Senhor. E porque ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o versículo 9 diz: por isso naquele dia Moisés me jurou, dizendo: certamente a terra que você pisou será sua por direito e por herança. Então, ele está aqui, querido, tomando posse, reivindicando, porque ele tinha autoridade para isso. 45 anos se passaram e ele não esqueceu da promessa de Deus para a vida dele. Foi um homem que durante décadas ele permaneceu fiel ao Senhor. Foi um homem que durante décadas ele não esqueceu da promessa que Deus lhe havia feito. Um homem que conservou a sua fé, que conservou a sua integridade. Um homem que não esqueceu daquilo que Deus lhe havia dito que lhe daria. Ele voltou para a terra, ele voltou para o deserto, trouxe um relatório de otimismo. Enquanto os 10 desanimaram o povo, ele foi um dos que se posicionou e disse: não, o Senhor, Ele é conosco, nós vamos entrar e vamos conquistar aquela terra. De fato, lá tem gigantes sim, lá tem cidades fortificadas sim, é um lugar difícil mesmo, mas nós não olhamos somente as dificuldades, mas lá também é uma terra boa, que mana leite e mel, como o Senhor havia dito. Os frutos lá são vistosos, a terra é realmente uma terra muito boa. Tem gigantes? Tem dificuldades? Tem muralhas para serem derrubadas, cidades para serem conquistadas? Tem, mas se o Senhor for conosco, Ele vai nos dar aquela terra. E por causa dessa fidelidade, Moisés, então, eu imagino, olha para ele e fala: olha, por causa da sua lealdade, por causa da sua fidelidade, porque você não deixou o seu coração ser contaminado como esses 10 aqui, eu faço uma promessa para você. Você vai entrar na terra de Canaã e você vai receber a sua herança dela.
você vai receber a sua herança. E qual foi a herança que ele recebeu? Hebrom. Ele reivindicou, então Moisés, Caleb, agora sucessor de Moisés, dá a ele Hebrom por herança. E o que significa Hebrom, meus irmãos? Hebrom era uma cidade antes dominada por gigantes. Mas Hebrom significa aliança. Um lugar onde os inimigos haviam entrado e possuído a terra, que na verdade era a terra do povo de Deus. Porque Deus havia prometido a Abraão, há mais de 400 anos atrás, quando Deus faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15. A Bíblia diz que Deus chama a Abraão e lhe faz uma promessa. E diz que tiraria ele da sua parentela, o levaria para uma terra abençoadíssima, o levaria para a terra de Canaã, essa mesma terra aqui. E Deus faz uma promessa. Depois você pode ler o texto lá, não vou ler aqui por causa do nosso tempo, amém? Porque tem muito assunto para tratar aqui. Mas você pode depois pegar sua Bíblia e acompanhar essa história da aliança que Deus fez com Abraão, mais de 400 anos. Deus chama Abraão, faz uma aliança com ele. Abraão pega ali alguns animais, parte aqueles animais ao meio, consagra ao Senhor, edifica ali um altar de adoração a Deus. Deus faz com ele uma aliança, e logo depois de Abraão firmar essa aliança com Deus, Deus promete: eu vou te dar uma terra que emana leite e mel, eu vou te dar uma terra poderosíssima, você e os seus descendentes serão poderosos na terra. E Deus promete para Abraão a terra de Canaã. E agora então, meus irmãos, chega no tempo da conquista. Mais de 400 anos. Deus cumprindo aquilo que ele havia prometido a Abraão. Mas antes disso, irmãos, a Bíblia diz que o povo pecou contra Deus e foram levados para uma terra de escravidão, a terra do Egito. E ficaram naquela terra mais de 400 anos, escravos de Faraó. Abraão, ele começa a crescer, começa a prosperar. A sua mulher era estéril, ele avançado em idade, não podia ter filhos. E Deus dá a Abraão quem? Isaac. De Isaac vem Jacó. A descendência de Abraão começando a crescer, começando a crescer. E Deus, quando ele fez aliança com Abraão, ele prometeu para Abraão o seguinte, dizendo: olha, Abraão, a sua quarta descendência é que vai conquistar a terra de Canaã. Deus havia selado essa palavra mais de 400 anos antes. Veio Isaac, veio Jacó. Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Dentre eles estava ali José, que foi instrumento de Deus para fazer com que o povo de Deus crescesse na terra do Egito. José, ele morre ali no Egito, mas Deus levanta Moisés, um hebreu. E Deus, querido, através de Moisés, liberta o povo daquela terra de escravidão, dizendo para Moisés: Moisés, você vai tirar o meu povo dessa terra de sofrimento, e vai conduzir o meu povo pelo caminho do deserto até a terra da promessa. Então Deus levanta Moisés. Moisés, meus irmãos, ele pertencia à terceira geração de Abraão, podemos dizer. Por quê? Porque veio primeiro Isaac, vai contando, Jacó gera ali as 12 tribos, José. Então agora chega no tempo de Moisés. Moisés, ele era descendente da tribo de Levi. Moisés passa o tempo dele. Agora chega a vez de Josué. Josué, ele pertencia à tribo de Efraim.
Lembra que Deus havia prometido para Abraão? Os seus descendentes conquistarão a terra. Na quarta descendência, Isaque, Jacó, Moisés, chega agora o tempo de Caleb. Exatamente na quarta geração, como Deus havia prometido há mais de 400 anos antes. Porque Deus, meus irmãos, Ele não se esquece da promessa que Ele faz para os seus filhos. Agora, meus irmãos, quem Deus vai usar para conquistar a terra da promessa? Ele não usou qualquer um. Ele usou um homem que entendia o poder de uma aliança. Um homem que valorizava a comunhão entre os irmãos. Queridos, se nós quisermos realmente viver uma vida de vitória, uma vida de conquistas aqui na terra, a nossa vida tem que ser pautada por princípios, meus irmãos, porque Deus, Ele não abre mão dos seus princípios. E nós estamos caminhando aqui nesses 3 domingos, falando sobre o poder da comunhão entre os filhos de Deus. E quando, meus irmãos, nós nos deparamos com essa realidade aqui, nós vamos entender também, meus irmãos, que para conquistarmos a nossa vitória, nós precisamos, além de lealdade ao Senhor, fidelidade ao Senhor, aliança com Deus, aliança com os irmãos, nós precisamos entender também que nós estamos envoltos de um contexto de batalha espiritual, de guerra espiritual. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que quando eles chegam ali naquela terra, quem estava naquela terra? Os gigantes. O tempo se passou, os séculos se passaram. O povo fica 400 anos escravos no Egito. Então agora o povo, porque eles não tomaram posse, não se apropriaram da terra de Canaã. Quem toma conta agora dessa terra? Gigantes. Ou seja, inimigos estavam usufruindo, se beneficiando daquilo que era a promessa de Deus para o seu povo. Meus irmãos, quando nós não desfrutamos daquilo que é nosso por direito e por herança, outro vai desfrutar. Quando nós não nos apropriamos, meus irmãos, daquilo que é nosso por direito e por herança, quando nós quebramos princípios espirituais de Deus, irmãos, nós mesmos é que estaremos impedindo Deus de nos abençoar e abrindo então a legalidade para que inimigos tomem conta daquilo que é nosso por direito e por herança. E agora, meus irmãos, uma vez que esses inimigos conquistaram aquela terra, usurparam aquela terra, agora era necessário, meus irmãos, homens de Deus se levantarem, homens de aliança se levantarem, homens que entendiam o poder da comunhão se levantarem, porque Deus não vai usar qualquer um para viver uma vida de conquista, não, meu irmão. Deus não quebra os seus princípios. Deus, Ele estabelece uma aliança com Abraão, chama Isaque para uma aliança, chama Jacó para uma aliança, chama Moisés para uma aliança, chama Josué para uma aliança. E agora chega no tempo de Caleb falando: eu fui inteiramente fiel em seguir o Senhor, o meu Deus. Ou seja, havia convicção: o meu Deus, eu tenho aliança com o meu Deus. Mas a aliança que Caleb tinha com Deus, querido, ela era confirmada, ou seja, respaldada, ratificada, por causa da aliança que ele tinha com seus irmãos. Porque ele tinha aliança com Moisés, porque ele tinha aliança com Caleb. Melhor, porque ele tinha aliança com Moisés, porque ele tinha aliança com Josué. Agora Caleb tinha essa autoridade. Então agora, meus irmãos, chegando no tempo da sua conquista, ele disse: olha, muitos anos se passaram, 45 anos se passaram, mas eu não esqueci da promessa que o Senhor me fez através da vida de Moisés. Então agora, Josué, me dá a minha terra, me dá a minha herança. Eu estou com 85 anos, mas a minha força, o meu vigor, está aí no verso 11, continua na mesma disposição para ir à guerra. E estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela
época. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem aliança com os irmãos, a sua força, o seu vigor é renovado. Irmão, se tem algo que nos renova, é a fé. Se tem algo, irmãos, que nos mantém assim, com a vida acesa, é a nossa fé ao Senhor. A nossa fé, meus irmãos, renova a nossa esperança. A pessoa que não tem fé, meu irmão, é uma pessoa desesperançosa, ou é uma pessoa desesperada. O desespero é o contrário da esperança. A fé, ela anima-nos. A fé, ela nos fortalece. A fé, ela renova a nossa esperança. E ainda que os anos se passem, ainda que os cabelos comecem a cair, ou começam a se embranquecer, aquele que tem aliança com Deus, aquele que tem aliança com os irmãos, a Bíblia fala, meus irmãos, que aqueles que esperam no Senhor, o Senhor renova as suas forças como da águia. Eles vão caminhar e não vão se cansar, vão correr e não vão se afadigar, porque aqueles que têm esperança no Senhor, eles são renovados pelo Senhor. Agora estava aqui esse velhinho, 85 anos, mas dizendo: eu tenho agora o mesmo vigor que eu tinha antes. Ou seja, ele estava com a sua fé fortalecida como sempre, e com a sua vida renovada, pronto para entrar para a guerra. Tinha gigantes, imagina isso, irmão. Um velho de 85 anos dizendo: olha, eu sei que lá está os Enaquins, eu sei que lá estão os gigantes, mas se o Senhor for comigo, eu vou entrar naquela terra e vou conquistar aquela terra. Ou seja, não vai ser as circunstâncias aparentes, naturais, que irão me impedir de viver a minha vitória, de conquistar a minha vitória. Pelo contrário, eu vou conquistar, porque o Senhor me prometeu. Versículo 12, ele diz: então agora dê-me a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Porque naquela época você ficou sabendo que lá estavam os Enaquins. Lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Olha aqui, irmão, havia barreiras, sim ou não? O que é cidades fortificadas? Barreiras, impedimento. O que eram os gigantes? Oposição. E agora um senhor de 85 anos dizendo: me dê a promessa. Eu não esqueci da minha promessa. Eu posso estar velho, mas não estou caducando. Eu posso estar velho, mas eu não me esqueci. Eu posso estar velho, mas eu continuo com disposição. Eu posso estar velho, mas eu não perdi a minha fé. Eu não perdi a minha esperança. E tem mais. Por que eu não perdi a minha fé, não perdi a minha esperança? Porque eu sei que quem me fortalece é o Senhor. Então ele diz: se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele me prometeu. Olha isso aqui, irmão. Um homem de 85 anos com essa convicção: eu vou expulsar esses gigantes de lá. Queridos, quantas vezes, meus irmãos, nós nos deparamos com dificuldades e a gente retrocede? Quantas vezes nós temos sonhos e tempos passam, situações acontecem e nós engavetamos esse sonho? Quantas vezes nós tivemos tanta esperança, tanta alegria em nosso coração, tanta disposição, projetos e mais projetos, mas aí o tempo passa: ah, pastor, mas agora eu estou velho, agora eu estou velha. Ah, pastor, porque as circunstâncias são essas e tal, a dificuldade é muito grande, é crise no país, é inflação, é o dólar na altura, enfim. Ei, irmãos, quantos empecilhos, quantos obstáculos, quantos gigantes, sem contar o próprio Satanás e seus demônios, que faz barreira, oposição entre nós e a bênção de Deus para a nossa vida. E isso é normal, irmão. Isso vai acontecer. Ninguém está isento de enfrentar lutas, tribulações e adversidades. Mas quando, meus irmãos, nós temos a nossa convicção de quem é Deus na nossa vida e de quem nós somos em Deus, então, meus irmãos, a nossa fé vai ser renovada a cada dia. A nossa esperança será renovada a cada dia. Então não importa se tem gigantes, desafios, se tem barreiras. Não, meu irmão, nós vamos à autoridade do nome de Jesus Cristo, assim como Caleb. Olha, se o Senhor estiver comigo,
eu vou os expulsar de lá. Sabe o que significa isso aqui, querido? Aquele inimigo está tentando destruir a sua casa, por exemplo. Aquele inimigo está tentando destruir os seus sonhos, por exemplo. Ei, irmão, aquele que tem aliança, aquele que tem comunhão, aquele que é fiel ao Senhor, ele tem autoridade para mandar embora qualquer demônio na autoridade do nome de Jesus. Ele tem autoridade no mundo espiritual para dizer: Satanás, você e seus demônios batem retirada da minha família, do meu casamento, dos meus negócios, dos meus sonhos. Batem retirada em nome de Jesus Cristo, porque maior é aquele que está em mim. Entenda isso aqui, meus irmãos. Mas o princípio é esse: não tem como viver uma vida de conquista sem uma vida de aliança. Versículo 14 então diz: por isso hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, muito claro, havia uma aliança entre eles, havia comunhão entre eles, havia comunhão entre eles. Mas olha que interessante, antes do nome de Hebrom, versículo 15, era Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, ou seja, o maior dos gigantes que ali haviam. E a terra teve descanso da guerra. Quando o povo de Deus chega na terra de Canaã, o inimigo havia entrado naquela terra e mudado o nome de Hebrom, porque Hebrom significa aliança, comunhão. Satanás odeia comunhão. Satanás odeia aliança, gente. Satanás, ele faz de tudo para nos separar, para nos dividir. Porque ele sabe que quando o povo de Deus é um povo unido, um povo forte em aliança, em unidade, irmãos, ninguém pode parar o povo de Deus. Ninguém pode vencer o povo de Deus. Então, quando o inimigo ele se apropria da terra do povo de Deus, a primeira coisa que eles fazem, muda o nome de Hebrom para Kiriat Arba, em homenagem a um demônio, em homenagem a um gigante. Só que quando chega um homem de Deus, querido, um homem de autoridade, um crente cheio de autoridade, de aliança, que entende o que é aliança com Deus, comunhão com os irmãos, entende o que é lealdade, entende o que é fidelidade, ele entra naquela terra e diz: Satanás, o seu tempo de bagunça aqui acabou, a sua festa aqui na minha casa acabou, a sua festa na minha vida acabou. Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, gente, quem dominava o nosso coração eram gigantes. Gigante do medo, gigante da incredulidade, gigante da infidelidade, gigante da falta de fé. Tudo que tem tipo de coisa que não presta, meus irmãos, nos dominava. Agora não se esqueça, meus irmãos, que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. O homem no início ele foi chamado de imagem de Deus, criação de Deus, filho de Deus. Mas quando ele abriu a legalidade, querido, pecando, Satanás veio e desconstruiu tudo aquilo que era de Deus para a vida do homem. E agora é o inimigo que se apropriou do coração da pessoa. Mas quando, meus irmãos, o homem tem um encontro com Deus, aquela pessoa que antes de Jesus era conhecido como um fracassado, como um derrotado, tantas coisas ruins que nos nomearam, cachaceiro, drogado, enfim, tudo aquilo, querido, que fazia parte do nosso histórico antes de Jesus, que nos nomearam. Éramos escravos, tínhamos o nome de escravos, de derrotados, enfim, meus irmãos. Mas agora, quando nós tivemos um encontro com Jesus Cristo, meus irmãos, ao Jesus entrar no nosso coração, todos esses nomes malditos que nos acompanhavam, toda essa herança maldita do passado que nos acompanhava, todos esses nomes do inferno que nos acompanhavam, tudo isso teve que dar lugar, meus irmãos, ao nome de Jesus em nossa vida.
Porque agora nós não somos mais conhecidos como escravos do medo, somos agora conhecidos como filhos de Deus, herdeiros do Senhor. Tínhamos o nome de mais que derrotados, envergonhados, mas agora em Cristo Jesus nós recebemos o nome que é sobre todo nome, e nele nós nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, entenda isso: a nossa realidade em Cristo Jesus, ela foi completamente transformada. Quando o inimigo ele entra naquela terra, muda o nome de Hebron. Não tem nada de aliança aqui. Satanás, irmãos, ele conhece tão bem o mundo físico e conhece tão bem também o mundo espiritual. E ele sabia o significado de Hebron, aliança, comunhão. Ele entra ali e fala, não tem nada de comunhão. Porque ele sabia que aquela terra era a terra onde Deus havia prometido a Abraão, o homem da aliança, amém? Nosso pai na fé. Então, primeira coisa, ele se encarrega em desconstruir os pilares que Deus já havia estabelecido como promessa. Nada de aliança mais. O nome agora é Kiriat Arba. Quem domina aqui agora é esse gigante. Mas quando Caleb, meu irmão, um homem de aliança, chega ali, ele expulsa aqueles gigantes. Ele expulsa aqueles gigantes e toma posse agora de Hebron. Ele toma posse agora daquilo que era dele, por direito e por herança. O nome de Hebron, que foi mudado para Kiriat Arba, agora volta a ser novamente Hebron. Queridos, entenda algo. Quando eu e você temos um compromisso com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele passou a ser o Senhor da nossa vida, sim ou não, gente? Ou seja, querido, então tudo aquilo que Satanás tenta ainda dominar, cabe a mim e a você, na autoridade do nome de Jesus, mudar esse quadro, mudar essa história. Porque a promessa Jesus já fez, o preço Ele já pagou. Se hoje nós temos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós recebemos em Jesus poder e autoridade. A aliança de Jesus conosco na cruz do Calvário nos deu o quê? Poder e autoridade. Quando um filho de Deus não exerce poder e autoridade, querido, além dele continuar vivendo uma vida de fracasso, ele vai estar desonrando o nome de Deus. Ele vai estar desonrando a promessa que Deus lhe fez. Quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus, um homem de aliança, uma mulher de aliança, continua permitindo com que Satanás, gigantes, ficam dominando áreas da vida, isso é uma desonra para Deus. Porque, meus irmãos, a nossa vitória hoje não depende mais de Jesus Cristo. Não depende mais. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, a frase que eu e você conhecemos desde quando nós convertemos, o preço já foi pago. Ou seja, Jesus não precisa pagar um novo preço para a sua vitória. Jesus não precisa pagar um novo preço para você conquistar aquilo que já é seu por direito e por herança. Ele já pagou o preço. Ele já liberou a palavra de vitória sobre as nossas vidas. Ele já nos ensinou os princípios elementares da palavra de Deus: santidade, fidelidade, compromisso, aliança, comunhão. É isso que nos habilita, meus irmãos, a viver aquilo que Ele já conquistou. Então não depende dele mais. O que depende agora é de nós. Quem está comigo aqui? Exercermos a nossa fé e nos posicionarmos. Caleb disse: olha, o Senhor me prometeu através de Moisés. Ou seja, Moisés já estava morto. Agora não dependia de Moisés entrar com ele ali em Hebron. Não dependia de Caleb ir com ele e conquistar Hebron, não. Agora era com ele. Agora era a vez de Caleb.
porque a promessa já tinha sido feita. Ou seja, meus irmãos, tudo que nós precisamos, nós já temos. Tudo que eu e você precisamos para vencermos e conquistarmos aquilo que é nosso por direito e por herança, Deus já nos deu. Ele não precisa te prometer de novo. Passaram-se 45 anos. E Caleb não ficou falando com Josué. Olha, Josué, me dá minha terra, me dá minha promessa. Não passou ano e ficou falando de novo, me dá. Não era necessário. Ele tinha o discernimento que no tempo de Deus, o que era dele seria concretizado. Ele tinha discernimento. E foi uma vez só que ele pediu. Foi uma vez só que ele reivindicou, dizendo: olha, o Senhor me prometeu através de Moisés, então agora me dê a minha herança, me dê Hebrom por herança. Uma vez só. Querido, quando nós pedimos um milagre para Deus, por exemplo, a pessoa tem um casamento, um milagre que você quiser imaginar aí, que você precisa. Tem um casamento, precisa de um milagre. Você orou, pediu: Deus, salva o meu casamento. Uma enfermidade, Senhor, me cura dessa enfermidade. Ponto. É essa enfermidade. Senhor, abre a porta do emprego. Pensa em um milagre que você precisa. Quem tem fé, pede uma vez só. Se pedir a segunda vez o mesmo milagre, quer dizer que o primeiro pedido foi feito na incredulidade. Quem tem fé, pede uma vez só e fala: me dá a minha herança como o Senhor me prometeu. Ponto. Eu creio que a minha oração já foi ouvida. O que precisa agora é ação. E não precisa ficar todo dia na oração, orando. Ei, irmão, tem gente que ora demais e age pouco demais. A fé genuína pede uma vez só. Se pedir 2, 3 vezes a mesma bênção, o mesmo milagre, todas as outras foram pedidas na incredulidade. A fé genuína, meu irmão, ela pede uma vez só e toma posse. Porque o que Deus prometeu, querido, Ele prometeu e pronto. Deus, Ele não se esquece, meus irmãos, da promessa que Ele faz para os seus filhos. Se Deus te prometeu, meu irmão, você tem sido uma pessoa que tem caminhado em aliança, em fidelidade ao Senhor. Então, meu irmão, descansa em Deus. Ainda que passe 45 anos, como foi o caso aqui, ainda que passe o tempo que seja, meu irmão, descanse no Senhor. Então não precisa agora ficar pedindo. Uma vez que você orou pedindo, sabe qual que tem que ser a segunda oração que você tem que fazer? É a oração de gratidão. Pai, muito obrigado porque o Senhor já me curou. Pai, muito obrigado porque o Senhor já salvou meu filho das drogas. Senhor, muito obrigado porque o Senhor, pela fé, eu creio que o Senhor já abriu aquela porta do emprego para mim. Senhor, muito obrigado, porque aquele pedido que eu fiz ao Senhor há 20 anos atrás, muito obrigado, eu sei que o Senhor já ouviu. Deus não é surdo, irmão. Ele já ouviu. Então, querido, não é o caso agora de orar pedindo de novo. Agora é oração de gratidão, porque a gratidão agradece mesmo antes dos olhos físicos verem. A oração é a oração da fé. Ela chama à existência as coisas que os olhos não conseguem ver, como se já fosse uma realidade. Já é uma realidade. O milagre, a promessa que Deus nos fez. Qual que é o milagre? Qual que é a promessa? Você sabe.
E o que vai te habilitar então a viver esse milagre, a viver essa promessa? Comunhão, aliança com Deus, aliança com a igreja, aliança com os irmãos. Foi isso, meus irmãos, que habilitou Caleb chegar diante de Josué e falar: me dá a minha herança, me dá o meu milagre. Me dá a minha herança, me dá o meu milagre. Ei, querido, Caleb não tinha outra alternativa. Aliás, querido, lógico que ele abençoaria. Caleb é que agora representava o próprio Deus na terra. Era a hora de Caleb. E como um homem de aliança, um homem aliançado com Deus, sabia muito bem discernir as coisas espirituais. E sabia muito bem o testemunho de Caleb. Tinha como Josué falar: não vou te dar não. Deus prometeu, mas eu não vou te dar não. Agora está comigo. Ei, não tem jeito. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar. Tenha gigantes, mas aí os gigantes agora já falam da nossa ação. Você tem respaldo bíblico, Deus é com você. A sua vida é fiel a Deus, tem testemunho, tem autoridade. Ei, querido, pode ter certeza, Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Caminhamos aqui nas últimas 3 semanas falando, meus irmãos, o poder da comunhão entre os irmãos, o poder da aliança com Deus e com os irmãos. Aprendemos aqui, meus irmãos, que nós estamos num contexto de guerra espiritual, porque Satanás faz de tudo para nos dividir. Satanás faz de tudo para colocar divisão no meio do povo de Deus. Satanás faz tudo para desanimar o povo de Deus. Estou desanimado, por isso eu não participo de um ministério da igreja. Eu estou desanimado, por isso eu não participo de uma célula da igreja. Porque eu estou cansado do trabalho, por isso e aquilo outro. Ei, querido, você está perdendo a grande oportunidade de crescer em comunhão com seus irmãos. Você está perdendo a grande oportunidade, querido, de desenvolver mais relacionamento e intimidade com o Senhor. Mas em nome de Jesus, querido, tudo isso, todo sofisma na nossa mente vai estar sendo quebrado na autoridade do nome de Jesus. Entenda algo, irmão. Não basta apenas sermos crentes, termos a carteirinha de crente. Não basta apenas virmos à igreja aos domingos e ir embora para nossa casa do mesmo jeito. Salmo 133 é muito claro, gente. O Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, aonde existe comunhão. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. É nesse ambiente de comunhão que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Então, querido, que nós valorizemos, meus irmãos, a nossa comunhão como igreja. Somos família. Satanás, querido, não nos divida. Que o inimigo não tem poder, meus irmãos, de separar nenhum de nós. Pelo contrário. Em todo tempo, gente, se tem guerra, estamos juntos na guerra. Se tem alegria, juntos na alegria. Se tem que chorar junto também. A vitória do nosso irmão é a nossa vitória. Mas o fracasso de um irmão também tem que ser o nosso fracasso. Se um fracassar, todos fracassaram. Se a gente olhar para um dos nossos irmãos e ver que ele está ficando para trás, é nossa responsabilidade ir atrás dele, falar, puxar ele pelo braço, pelo cabelo, pela perna, seja do jeito que for, falar, não, você não vai desanimar não, vamos junto, eu caminho com você, se precisar colocar nas costas, que coloque nas costas, mas o que importa para nós como igreja, meus irmãos, nós estamos numa caminhada ou numa corrida, querido, o que importa é nós passarmos juntos a linha da chegada. Se alguém ficar para trás, todo mundo perdeu. Se algum irmão ficar para trás, não vale. Semana passada, meus irmãos, fiz uma pergunta: aonde está o irmão que congregava com você? Aonde está aquele irmão que você sabe que está longe dos caminhos do Senhor? Vamos fazer uma ligação para ele essa semana. Vamos mandar uma mensagem, dizer, olha, estou com saudade de você.
tema da semana passada foi esse: aonde está o seu irmão? Ou seja, melhor, cuide do seu irmão. Lembra, irmão, do tema da semana passada? Cuide do seu irmão. Ei, querido, se você cuidar do seu irmão, pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. Vou dizer de novo: se você cuidar do seu irmão, Deus vai cuidar de você. Porque quando você cuida do irmão, você está cuidando das coisas de Deus. Quando você cuida do seu irmão, você está zelando por alguém que foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, quando você cuida do seu irmão, você está na unção de Deus. Você está na unção do Pai. Quando você se importa com o seu irmão, chora, se alegra, está junto, irmão, isso traz alegria ao coração de Deus. A nossa comunhão alegra o coração de Deus. E aí, meus irmãos, Deus não tem dificuldade nenhuma em abençoar os irmãos, porque Deus olha e fala: ali existe um povo unido, ali existe um povo que tem comunhão, tem unidade, ali existe um povo de aliança, ali estão os meus filhos reunidos para me adorar, e juntos me adorando. A nossa adoração, que da nossa oração sobe como incenso ao trono da graça de Deus. Ele derrama as bênçãos dele sobre as nossas vidas. E aí, nesse ambiente de comunhão, Deus cura os enfermos. Por isso que Deus cura pessoas, e Deus te cura aqui em nome de Jesus, se você crê, querido. É por isso, nesse ambiente de comunhão aqui, Deus abre portas. Quantos testemunhos? Começou a semana, pessoas empregadas: pastor, a porta foi aberta. Pastor, recebi minha cura. Pastor, fui abençoado e tal. Por quê, meus irmãos? Um ambiente de comunhão, de unidade, é onde o Senhor derrama a bênção dele para sempre. Para sempre. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós já vamos concluir de pé no seu lugar. Os irmãos do louvor vão estar cantando uma canção ao Senhor aqui. É uma guerra, querido, espiritual. Nós não podemos esquecer disso jamais. Mas olha o apelo do coração de Deus para nós. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça. Amém, meus irmãos? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, meus irmãos. Jesus, ele é o cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo, meus irmãos, ligado ao cabeça, é um corpo que cresce, que conquista, que vive uma vida abençoada. Mas se tiver um membro só longe do corpo, gente, esse membro ele não tem valor nenhum, pelo contrário, está